Isso é muito importante que vocês se organizem para ter isso. Tendo isso, desculpe, só para finalizar, no evento mensual se promove o evento mensual e, principalmente, os grandes eventos, que são como os eventos em Lima, os HND Fest, que passam 2 vezes ao ano, uma vez em cada semestre e uma convenção anual, normalmente em Brasil, talvez no futuro vai ter no Peru também, Colômbia, mas hoje em dia é em Brasil, todavia. É só isso. Então, qual é o sistema mesmo? Uma noite na semana, uma tarde no mês, que é esse evento de capacitação aí forte. Que não complementando, ele é intercalado. Um mês vai vir um VIP, doble e arriba, e treinar. 5 horas, estrutura nem tão grande, nada. O enfoque é o conteúdo. Capacitar mesmo para que vocês ganhem, por exemplo, que hicieron os dobles para serem dobles em 3 meses, um ano, acá em Peru. Melhor do que aprender comigo que isso em Brasil é aprender com quem está sendo em Pucallpa, me entendem? Isso é muito bueno para vocês, muito próximo à realidade, não só para vocês, mas para a tua gente também. Evento, um mês é isso. Então, por exemplo, enero vai ser seminário, se chama, seminário gigantes. Fevereiro, gran show, que é um evento, o enfoque dos eventos, sempre é bom ter o enfoque do evento na cabeça. O enfoque do evento é reconhecer. Então, no Gran Show, qual é o enfoque? Reconocer, entregar os pines a la gente. Aí, eu também, tendo o sistema mais organizado, como tenho em Brasil, eu meto a faca cá na companhia e digo, quero os pines para a gente. Eu quero entregar os pines para a gente no Gran Show. Eu tenho que ter os pines até dia tal. E isso todo o empregado vai ser. Vai chamar a Lima, vai cobrar Lima, e aí eu vou estar pressionando o Brasil, envia os pines a Peru, porque no Gran Show, não importa o que se passe, tem que entregar os pines. Isso genera um compromisso grande, porque as pessoas querem esses pines. Então vai generar um compromisso de la gente ir, solo vai se entregar pines, daí não vou enviar por correio. Aí solo se entrega pines no Gran Show. Tu estás sistematizando, o sistema ele vem para ajudar a companhia também, né? Para ajudar a companhia, porque hoje em dia não estão, todavia eu vi em Lima aí, quase nadie com pines. E eu perguntei, onde estão os pines das pessoas? Há diamantes que não receberam seu pin de master todavia, que é essa? Né? Tem que receber aí 5 ou 6 pines. Não tivemos tempo, não enviaram e se perdeu. Cara, acabou isso. O sistema vai ter força para pedir os pines e para entregar os pines aos novos graduados. E aí sim, o liderazgo local, porque eu compreendi também, isso é muito triste, mas é a realidade. A gente não está disposta a investir uma tarde só para aplaudir outras pessoas. Isso é triste. Eu escutei um dos meus grandes mentores me dizendo, Lucas, tu solo atraes aquilo que tu admiras. Então, sempre que tu vês alguém logrando algum resultado, ou tendo o resultado que tu quieras, mas muita força, esteja feliz por essa pessoa, admira mesmo de todo o teu coração, porque aí tu também vai receber essa bendição. Se tu envidias, se tu tens envidia ou esse tipo de sentimento, tu nunca vas a lograr, nunca. E então, infelizmente, muita gente não tem essa percepção todavia e não está disposta. Por isso é muito importante que aí o liderazgo local, então vão reconhecer VIP 600 e Master, treinamento de 20 minutos com um líder local, platas e ouros, outro treinamento de 20 minutos de um outro tema. Em português se diz como pílulas de treinamento, pílulas de capacitação, mas chiquitas, bem pontuais para o que o grupo esteja necessitando naquele momento. Aí reconoce safiros e esmeraldas, outra capacitação de 20 minutos. Diamantes, outra capacitação de 20 minutos. E assim sigue. Vale? Então, e isso é o sistema. Bem simples. E aí, com tudo isso, por quê? Por que os 50 dólares? Para pagar o passagem do VIP que vem, seu hotel, honrá-lo pagando uma cena para ele, um almoço para ele, um regalo, como hacemos em Brasil, flores, um chocolate. Afinal, ele está deixando sua família, seu dia, um domingo, que poderia... Já ganha bem, já são dobles diamantes, já ganha 30 mil soles. Se tu pensas que é um doble diamante, ou um Luiz Raul, que eu quero que venha, ele está ganhando 110 mil soles. Dividido por 30, 3 mil soles ao dia. Em teoria, ele ganha 3 mil soles ao dia, está derrando
de estar con su familia, todo eso para venir a entrenar un equipo que no es de corazón, por creer en la fuerza de un sistema, porque también alguien está yendo a entrenar su grupo. Entonces es una troca, por eso no cobra nada, no está pagando nada a él, mas no es justo que él pague para venir a hacer eso. Entonces el sistema tiene que honrar a esta persona. Esta gira que yo hizo, ellos me pidieron para ya hacer eso. Entonces yo pedí que las regiones, con las cobranzas, porque ellos cobran entradas. Entonces con las cobranzas yo dije, yo pago mi vuelo hasta Lima, sin problema, mas de Lima a la ciudad y mi hotel, el sistema va a tener que pagar, porque es muy bonito pedir que yo vaya a la región, mas no se organizan para nada, no saben gerenciar, no son profesionales. Y de nuevo, yo no voy más a jugar ese juego. Y ellos me pidieron para ya ser correcto, para que las regiones ya fueran entrando en el juego, aprovechar que sería muy barato conmigo, ya que gran mayoría yo mismo pagué, ya sería más tranquilo. Mas cuando empiezan a haber cross lines, aí el sistema tiene que tener musculatura para mantener el sistema. Y para eso es mínimo ahí unas 100 personas en el evento mensual, ustedes tienen que tener. Y más, sobró caja, y la idea es que sobre algo. Entonces, primero para pagar la persona que va a cuidar del sistema. Va a costar 1.000 soles, imagino. No hay ni que ser una persona trabajando todos los días para ti, sí, como 7, 8 días en el mes. No hay que ser una persona fija de repente. Mejor, si es posible, mejor. Yo tengo, todas las ciudades de Brasil tienen un responsable fijo, que es la persona que va a conversar con el sistema gigante central en Lima, y esta persona de Lima va a coordinar todo con Brasil. De nuevo, estamos mudando el nivel. No vamos más a ser amatores, estamos yendo para un nivel profesional, que imagino es lo que ustedes quieran. Exacto. William tomó la decisión. Si ustedes no quieren, tranquilo, hagan sus cosas separados. Nosotros vamos a seguir el camino profesional. Eso es uno. Todo que sobre de plata, no es que alguien va a ganar eso, no es esa la idea. Yo, los eventos en São Paulo, yo hago eventos para 4.000 personas todos los meses y cuestan 100 soles. 400.000 soles de facturación. 25% de impuesto, es caro la estructura porque son teatros gigantes, yo tengo que contratar seguridad, bomberos, né, bomberos, ambulancia, porque este tipo de evento hay muchas reglas que el gobierno pide que tú tengas. Entonces yo tengo que, son como 100 empleados que trabajan, es caro, mas sobra, de los 400.000 que yo vendo de entradas, sobran unos 40.000 soles, que es bastante dinero, mas yo gano 700.000 al mes, para mí no es mucho eso, y por eso yo controlo esa plata. Si alguien que ganha 5.000, e aí, não sei como é acá, em Brasil, se alguém que ganha 5.000 controla uma caja de 40.000, ele vai roubar. Porque é muito dinheiro, nunca viu tanta plata em sua vida. Eu não, para mim não é nada isso. Não vale a pena para mim, porque eu assumo todos os riscos. Se cai uma lâmpada e mata uma pessoa, eu peligro ele na cárcere. Para mim não vale 40.000 soles, uma vez que eu já ganho casi 20 veces eso al mes, sin correr esos riesgos. Entonces, yo soy la persona ideal para cuidar de eso. ¿Y qué hago yo? Yo guardo, yo pago las iniciativas mensuales, hacemos eventos maravillosos en Brasil. Yo ya pagué paseos de helicóptero para la gente, hicimos paseos de yate, hicimos viajes y todo eso. Y como ahora es grande y todos lá ya ven el valor y ya hay un movimiento y siempre, un mes antes, yo vendo. Al final del evento mensual, por ejemplo, el líder que viene dice, mira, el próximo mes hay el gran show, tal, estamos vendiendo hoy las entradas por 50 soles, mañana es 60. Yo vendo 4.000 en el mismo día. Entonces yo ya agoto el evento en el mismo día. Eso es una cultura que ustedes van a crear acá. Eso no, al inicio no es así, mas después de un tiempo es una cultura que va a ser creada. Como eu tenho isso, para mim é muito fácil de programar, de calcular, tudo se queda mais barato, e eu posso fazer super coisas. Agora, eu cheguei num nível em Brasil, por conta de tudo isso, que eu pago um viagem ao ano para todos os foros de arriba, para um fim de semana em um resort. Então, eu cheguei nesse nível. Então, quem é gigantes, tem como um viagem mais no plano de carreira. Porque o sistema funciona. Y ahí la gente trabaja más fuerte para hacer oro y todo. Entonces tú ya, diamantes del primer viaje, yo ya traigo mucho más temprano. De nuevo, yo tengo 1.400 diamantes, 8.000 oros.
mi organización. Entonces, ¿por qué? También por cuenta de esas iniciativas. Y yo quiero que ustedes vivan eso también acá, tengan eso para poder ir creciendo. No es para alguien se quedar rico, es para inyectar en el sistema, es para funcionar como casi un gobierno debería funcionar, para volver a la gente algo bueno, beneficios a quien hace parte de eso. Y eso es el premio para quien es comprometido, para quien está junto apoyando todo el sistema y así. Quien no está, tranquilo, no participa de nada de eso. Y en Brasil es fato, 3 meses muere, no está más en el negocio. Y es bueno, para que tú separes también en quién vas a invertir tu tiempo y en quién no. Eso es muy importante también, porque lo que más se hace en este negocio es invertir tiempo en personas que después se van y tú solo pierdes energía, solo perdiste tiempo. Yo no deseo eso para ustedes. Y es eso. Esto va a empezar en noviembre. Todavía creo que solo en Lima, Trujillo y Arequipa, porque ya están bien para eso, ellos hacen eventos conmigo. Enero, porque diciembre no, eso es importante. Cuando hay eventos de la compañía, no hay eventos del sistema. Entonces, cuando hay HND Fest, por ejemplo, septiembre, octubre, el último día de septiembre. Entonces, fue el evento de octubre, HND Fest. En octubre nadie hace eventos. Enfoque total del evento de la compañía, todos los eventos de la compañía, Diciembre, noviembre vamos a empezar, diciembre no va a hacer nada, no vamos a hacer nada porque todos a Brasil, todos a Brasil. Ahí enero empieza de nuevo, enero va a tener, febrero va a tener, marzo va a tener, probablemente abril, mayo va a tener un HND Fest en Perú. Cuando ahí no hacemos, nadie en Perú hace, todos bajan. Promoción máxima para el evento de la compañía, porque es incomparable. Un evento de la compañía grande, con líderes de todo, para escuchar la historia de alguien en Pucallpa que está trabajando bien en Chiclayo, que logró un nuevo diamante y tal. Eso es bueno para todos. Y ahí el dueño de la compañía está ahí, tú vas a escuchar el dueño de la compañía, los líderes que ganan todos más de 500,000 soles al mes, y todo eso. Ahí es un otro nivel de evento. Y si hay la cultura ya de la gente de ir en el evento, de se comprometer y todo eso, yo escuché, para mí es feo ustedes no tener ido allí. Y alguien me dice así, es lejos. Porra, yo vengo a Juliaca, es mucho más lejos. ¿Entiendes? Lejos es el lugar donde tú no quieres ir. Eso es lejos. Lejos es el lugar que tú no quieres ir. Si uno quiere, si uno está comprometido, si uno tiene la visión y el fuego, nadie es lejos. Luis Raúl, Cici, Joana fueron a Brasil, sin ni me conocerem, sin tener en plata, sin nada, fueron a Brasil. El más pobre hoy gana 20,000 soles al mes. Es como un juez, es como un director de multinacional. Luis Raúl gana más do que el presidente de Petroperú. ¿Entienden eso? Imagina la responsabilidad y los problemas que las cosas malas que el presidente de Petroperú no tiene que hacer. Luis Raúl gana más que el presidente de Petroperú, cambiando la vida de personas, todo eso, en menos de un año. Mas pagó el precio. Pagó el precio. Yo quiero que todos ustedes vivan eso también. Yo quiero que todos ustedes sean imperial, mas no adianta yo querer. Una pregunta, Lucas. ¿Qué beneficios obtengo y qué beneficios obtiene mi organización cuando, por ejemplo, asciendo y supero el diamante superior? Por decir, William es mi diamante y yo lo supero. Abajo en el bajo dice diamante ascendente William, ¿no? Entonces, ¿cómo queda la red cuando yo supero al diamante que está arriba, ¿no? ¿Y qué pasa si yo tengo invitados en otras ciudades y quiero que se unan a la red de Luis Raúl? ¿Pueden hacerlo? O sea, a los eventos. A los eventos o a sus... Sí, esa es la idea. Y más que eso, si tú tienes un primo, a partir de enero, si tú tienes un primo que vive en la provincia de Guayaquil, Ecuador, tú vas a hacer un WhatsApp con él, vas a registrarlo en tu organización, él va al Open de Guayaquil Gigantes, va a ser entrenado, va a ser capacitado ahí, van a promover el evento mensual en Guayaquil ahí. Él va a participar de eso, él va a empezar a armar un equipo en Guayaquil, o en Río de Janeiro, o en Lima, o en Buenos Aires, o en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Va a crecer un equipo ahí, es tu equipo. Tal vez tú nunca vas a Ecuador. Pero puede trabajar con Raúl. Sí, claro. Porque como es un equipo diferente... ¿Cómo? Como es otra red, otro equipo. Es el mismo equipo. Ah, ya, claro. Es el mío equipo. Ya.
Ahora, ¿qué pasa cuando le paso un diamante? Cuando alguien le pasa un diamante, cuando le gana. O sea, que te haces, digamos, triple diamante. Claro. Nada. Superas nada más. Ganas Yo más. pasé mi patrocinador. Él gana 200.000 soles, yo 700. Ganas más. Esa es la diferencia. No pasa nada. Es bueno, mas es muy bueno para él, Para ambos. para ambos. ¿eh? Claro. Para ti no cambia, porque no sé cómo es tú. Para mí me da igual lo que mi upline, si él está haciendo más o menos. Mi negocio es de mí para abajo. Para mí no interesa arriba, senão eu estaria podido. Se eu esperasse mi patrocinador para hacer las cosas, yo sería imperial todavía, y no 3 estrellas, ¿entiendes? Entonces, en algún momento, tú tienes que mirar tú como el dueño de tu organización, como el presidente de tu organización, asumir el liderazgo de tu grupo y decir, cara, es por acá que vamos. Siempre manteniendo la gratitud. Para mí, ¿quién no tiene gratitud? De nuevo, eso es bíblico. Gratitud es una de las principales, si no la principal virtud del hombre. Se uma pessoa não tem gratitude, habla mal de sua linha de auspício e tudo. Caio, meu patrocinador, ele nunca mostrou um plano comigo. Ele nunca hizo nada. Empezou 4 horas antes que eu. E eu lo passei. Todos os dias eu agradeço por sua vida. Todas as vezes que eu tenho o microfone na mão, eu pido um aplauso a Caio. Por gratitude. Porque ele cambiou totalmente minha vida só por apresentar meu negócio. Ele não hizo muito mais. Ele me apresentou o negócio, eu hice meu negócio. Entende isso? Mas ele é o homem que cambiou minha vida. Eu nunca vou falar mal de ele, eu nunca vou deixar de ter gratitude a ele. E se eu for a começar de novo, eu começaria de novo com ele. Mesmo eu não tenho haciendo nada para me ajudar, porque eu sou o dueño de meu negócio. Entende isso? E mientras tu depender, necessito de ajuda e tal, tu nunca vas a ser imperial se ter a postura, necessito de ajuda e tal. O Israel só é imperial, é verdade, porque eu não estava em Peru. Porque se eu estiver em Peru, talvez eu, como uma madrecita, teria isso muitas coisas por ele. E aí ele não ia desarrollar. Como foi muito difícil, ele estava solo, e ele era o capitão do grupo, ele estava solo, ele teve que desenvolver seu liderazgo. E, de novo, tu PIN cresces e tu cheque cresce à medida que tu cresces. Tu não vas a ser diamante acá e depois acá. Primeiro tu logras diamante acá, em tu postura, em tu atitude, em tu mente, para depois tu PIN venir atrás. Compreende? E nunca é o contrário, nunca, jamás. E isso é importante. Vocês estão logo, tu já estás logo Safira, porque provavelmente já estás com a mente de Safira. O William me falou de ti. E ele disse, ella tem uma atitude diferente, tem brilho nos olhos diferente, tem uma postura diferente, por isso lograste. Mas em algum momento tu vas a estopar, e aí vas ter que ler, participar de capacitações, que é o que seu grupo está vivendo também. Seu grupo de Pucarpa logrou plata, e se quedou 7 meses plata. Aí começou a ir a Lima, tuve que ir a Lima 18 horas em autobus e tal, e ir a Brasília, e ler, e aí eu não tinha hábito de leitura, e tudo isso. E foi se desarrollando, começou a crescer, e aí, opa, safiro, ouro, opa, safiro. Aí já formou um safiro abaixo, esmeralda. Esmeralda abaixo, diamante, 3 diamantes abaixo, diamante lida, agora está indo a doble, porque ella agora entrou em um flujo muito positivo de desenvolvimento, está leyendo, mira vídeos no YouTube, participa em capacitações, nós estamos irando líderes para allá, sempre está indo líderes allá diferentes capacitar, e todo isso, eu fui agora também, isso 3 horas de capacitação para eles, como todo o que eu tinha, eu entreguei a eles, e aí isso vai crescendo. Depois eu fiz a capacitação, depois eu fui cenar com ele e disse, agora é a capacitação só para ti. Agora vamos sair de Diamante Elite e isso acá essa é a conversa para doble diamante agora. Agora eu vou enfiar acá o caminho para doble diamante. Eu pongo a ideia e essa ideia vai germinando, aí vai ter que trabalhar esse conceito e todo, e aí se ela logra ser doble diamante primeiro, depois vai lograr diamante. E ela, eu tenho muita crença que ela, porque tem humildade, porque é ensinável, porque nunca hizo nada parecido com isso. Então ela disse, Lucas, estou 100%. Em português se diz esvaziar o vaso. Tienes que esvaziar o vaso
para llenar con un nuevo contenido, ¿me entiendes? Para poner, entonces ella esvazió el vaso y ella me dice, bom, hasta Diamante Elite yo logré ahora quiero saber de ti que tiene 250 dobles diamantes en tu grupo, entonces alguna cosa yo debo saber. Ella esvazió, pegó un caderno y empezó a apuntar, y yo me quedé ahí 2 horas hablando, apuntó todo, comprendí, ahora voy a ejecutar, y eso es muy bueno. Gracias, Lucas. Excelente. Eso es un poco del general, y ustedes van a tener que... ¿Cómo hacemos en Brasil con las entradas? Eso es importante, una cosa para finalizar. Yo, Lucas, no sé cómo son ustedes. Yo voy a hablar de mi experiencia. Yo, Lucas, solo funciono. Hoy en día mejor, porque yo me evolucioné en ese sentido. Mas cuando yo estaba empezando, hasta Imperial también, yo solo funciono, yo solo hago más do que el mínimo necesario. Y el latino es muy así, especialmente brasileño. Cara, es ley del mínimo esfuerzo. ¿Conocen eso acá? La ley del mínimo esfuerzo. Sí. Es ley del mínimo esfuerzo. ¿Cuál es el mínimo que yo tengo que hacer? Y eso es normal, yo voy a comprar la mía entrada. Entonces, yo no lograba promover bien, hablar realmente, ser como molestador, ¿no? Ser molestador. Cuando yo empecé a hacer eso, cuando mi patrocinador dice a mí, ¿y cuántas personas? No, en la primera experiencia, mi patrocinador era como un dictador, como Hitler. Agradezco mucho a él por ter sido así conmigo. Él dice, Lucas, ¿cuántas personas tú vas a llevar al evento? El próximo, por ejemplo, evento mensual de capacitación. Yo tendría como 60 activos, o 30 activos en mi organización. ¿Cuántas tú vas a llevar? No, yo voy a pegar el mío, de la mi esposa, creo que 2 más. ¿Cuánto vale las entradas? 50 soles, 200 soles, ¿no? Sí. Vale, ¿estás con tu tarjeta ahí para pagar ya? Y es pagar inmediatamente, si no perdió. No, sí tengo. Él pegaba mi tarjeta. Vale, ¿cuántos activos tienes? 30, ¿eh? Estoy pasando 30 acá. 1.500 soles. No, mas estás louco, yo ni tengo esa plata, ¿qué estás haciendo? Tú consigues, hermano, yo creo en ti. Acá están tus 30 entradas, empieza a promover. Yo tenía 2 opciones, no hacer nada y morir con 30 entradas y los 1.500 soles ya te pago. O vencer la preguiça, vencer la zona de confort y empezar a llamar a mi gente y a molestar. No ser incompetente más y empezar a molestar. En Brasil se dice poner el pitbull atrás para que corra más, ¿entiendes? Poner una presión atrás. Cara, eso para mí cambió mi vida. Yo mismo me sacar de la zona de confort. Yo hice eso ahora para la convención en Brasil. Yo quería tener 10.000 personas de mi equipo ahí. Y si yo dejo normal, 3.000 compran. Y yo quería meter 10.000, porque va a ser el evento más importante de la historia del multinivel global. La convención de HN de este año. Y yo quería 10.000. Un promedio, cuesta un promedio de 500 soles. Hay entradas de 200, hay entradas de 400, de 700 y de 1.000. Promedio de 500 soles. En la mía, yo tengo essa tarjeta acá que não tem limite. Eu puedo comprar um departamento. E quando começaram a vender, eu disse, cara, é o evento de minha vida. Eu sei que se deixar normalmente eu meto sempre 3, 4 mil pessoas. Eu quero meter 10.000. Eu nunca vou meter 10.000 se eu deixar normal. Cara, passei minha tarjeta aí. Quase 5 milhões de soles em entradas. Aí não passou. Eu barrei, passou 2 milhões de soles. Eu falei com o Sandro. Eu disse, mira, eu ganho mais ou menos 600.000 ao mês, 600, 700. Posso poner todas minhas ganâncias pelos próximos 5 ou 6 meses como garantia? Ele disse, sim. Então eu passei 2 milhões de soles na minha tarjeta de crédito e poni 6 meses, 100% de meu bônus à disposição da companhia. Peguei 10.000 entradas. Cara, não era um pitbull, era um leão louco, era, cara, um demônio atrás de mim. Porque eu meti, eu podia, cara, quebrar minha família, casa, com entradas.
Mas eu sabia que a gente iba se eu hiciera muito mais do que normalmente hago. E eu só seria muito mais do que normalmente hago se eu tiver um motivo muito forte para fazer. Eu vendi todas em um mês. Eu já vendi todas. Já recuperei a plata. Já está. 10.000 pessoas minhas vão na convenção. Já está. Por quê? Porque, cara, minha mulher disse que puta madre, você é louco! Tá louco? O que estás haciendo? Tu eres louco! E eu les muestro, cara, eu enviei aos meus grupos, mira isso. Eu les pruebo, eu tenho um grupo de 12 estrelas, eu quero mostrarles isso, só para entenderem o que estou falando, como isso em Brasília é cultural, essa questão de... Mira isso. Miren isso. Imperial 2 Stars. Isso é Imperial 2 Stars de la companhia. Imperial 2 estrelas. Cristiane Rodrigues, Eduardo Fraia, Sandro Rodrigues, Adelaide Rodrigues. La dueña de la companhia. Dona Adelaide Rodrigues, la fundadora de la companhia. Esse é o grupo com os 25 mais grandes líderes da empresa. Mira isso. Um deles, mira quando foi isso? Ayer. Troco por entradas de la convenção 2013, carro top, está poniendo su Porsche, cambiando por entradas de la convenção. Está trocando su Porsche por entradas de la convenção, mira. Quem tiver interesse, me chamaram em privado. Aí eu me disse, cara, estás louco? Como assim e tal? Aí eu ele está poniendo su carro para ter entradas. E aí ele disse, tu tienes entradas? Eu não, porque eu vendi as minhas todas. Aí ele começou a me escrever em privado, mira, aí ei, futuro titã, sério? Vamos cerrar o negócio com o Porsche, por favor, troca por entradas, por convites. Eu disse, socorro, não quero. Ele disse, sério, titã, me ajuda, 200, por favor, necessito. Ei, meu amigo, por favor, me consiga 300 entradas, por favor. Eu disse, adoraria, irmã, mas não tenho. Esse é um Imperial 2 estrelas. Então, não estou de broma, cara. Não estou hablando-les algo. Ele está poniendo su Porsche à disposição, cambiando su Porsche por entradas na convenção. Mira o nível de crença que temos no evento. E eu não estou falando de um idiota que está começando agora, estou falando de um 12 estrelas que já fez isso há muito tempo, que já cambiou sua vida. Mas mira o nível que ele tem, porque ele sabe que ele só vai crescer se ele ser mais do que o normal. Então está ponendo seu carro, está vendendo seu carro e metendo entradas. Entendem, meu nível? E essa é a diferença entre alguém que ganha 300 mil solos ao mês. ¿Qué le dirías a la gente que está pensando en ir y no ir a Brasil? ¿Qué le dirías a la gente que está pensando en que voy o no voy a Brasil? Primeiro, por que não irías a Brasil? Dame um motivo. Plata. Porque es Navidad, tal vez. No, No es Navidad. no es Navidad, es antes. Exato, yo en Ecuador me dijeron eso. Ay, no sé, yo dije, Tener plata quizás. ¿Por qué no? Es así. ¿Por qué no irían? Porque pueden tener tal vez un buen cierre para cerrar el fin de año, ¿no? Podría ser. No. Es medio del mes. Tú vas en el día 13 y vuelves 16. Son días que tú ya no trabajarías mismo. Entre 10 y 20 la gente trabaja muy poco. Trabaja muy bueno los primeros 10 días y los últimos días. Estos 10 días del medio son siempre un poco más, es más tranquilo. Mas primeiro, eu não conozco. De verdade, eu não conozco. Eu tenho 1.500 diamantes em meu equipo, são 10.000 diamantes na companhia. Eu não conozco nadie que chegou a diamante sem ter ido em um grande evento. Então, assim, se tu realmente queres ser diamante, tem que estar em um grande evento, porque nem todos que vão no evento logram diamantes. Mas todos os diamantes estavam no evento. Então, empieza por isso. Se tu queres realmente ser diamante, ai, não, eu vou ser a exceção. Eu vou, vale. Como todos me dizem isso e nunca lo hagan. Vale. Esse é o motivo número 1. Depois, como me disseram no Equador, eu disse isso a eles e tal. Eu não tenho plata. Vale, não tienes? Vamos fazer um plano de vendas. Aí eu calculei, eu mirei, era $600 ida e volta para os preços mais baratos, os mais caros. Porque acá é Lima Guarulhos direto e não é muito caro. Aí vuelos de
350, 400 dólares. Sí, si lo compras con... Claro que diciembre es un normal. poco más caro, porque es verano. Empiezan y tal. 500 igual. Tendría que comprarse con anticipación. Sí, Nada deberían más. empezar a mirar ahora. Ahí en Ecuador estaban 600 dólares, un vuelo bueno, indo en una fecha buena, volviendo para aprovechar el evento y tener un día para irnos a la fábrica, por ejemplo, que sería mi sugerencia. Puedo organizar eso con usted. Del viernes, por ejemplo. El evento es sábado y domingo, ustedes llegan, por ejemplo, jueves por la noche o viernes bien temprano y ahí vamos a la fábrica, de repente conocemos dueños o algo así, no prometo, mas pelo menos la fábrica es tranquilo conocer. Sería bueno hacer videos, mostrar, porque ahí vuelven para acá y dicen, mira, yo fui, no es que me contaron, yo estuve ahí. Y eso es bueno. Era 600 dólares, aí calculamos como uns 400 dólares de hotel, alimentação, entrada, todos os custos. Dava mais ou menos 1.000 dólares. Não sei como é em Peru. Em Equador, tu puedes comprar e pagar como em cotas, né, em 10 vezes, aí, passagem aéreo, tudo isso. E aí eles disseram, tia, cara, então 1.000 dólares, vamos pagar, vai ser 100 dólares ao mês. Vamos fazer um plano de vendas. Um Empire em Equador dá uma ganância hoje de 20 dólares. Custa 20 para vender a 40. Dá uma ganância de 20 dólares. Tu tens que vender 100 dólares ao mês para pagar todo esse custo de tu viagem. É um Empire por fim de semana. É um perfume por fim de semana. Então eu hice com eles um plano de vendas. Alguém acá vende? Vende? Tu vendes bem? Tu também? Sí. Não é tranquilo vender, especialmente perfumes. É muito fácil. Não sei, para mim, eu nunca havia vendido nada. Para mim, vender perfumes é algo muito fácil. É só uma questão de números. Se tu roceas em 10 pessoas, uma vai te comprar. É impossível. E aí, de novo, quando tu não tienes o pitbull, tu não haces. Mas se compraste o passagem, põe aí, não sabes nem como vas a pagar esses 1.000 dólares. Aí tu vas a oferecer, aí não vas a oferecer 10, vas a oferecer 20, 30, 40 e aí naturalmente tu vas a vender. Eu, Lucas, creio muito em pagar suas contas com vendas. Então, a mim me gostaria que vocês pagassem seu alquiler, seu plano de saúde, seu sistema, seus 50 soles aí para o sistema, os 10 soles do sistema semanal, todos um café, um pouco de gasolina, um parqueio que vas a ter com vendas. Por exemplo, 1.000 soles aí por mês com vendas. Para pagar todos, para que os bônus, para que a ganância de la red seja para realizar tus sonhos. Isso é meu desejo, isso que eu entrei na minha equipe para isso, pagar suas contas com vendas e as ganâncias serem para realizar sonhos, comprar tua casa, ajudar tua família, realmente coisas mais profundas para ti. Isso é o ideal e se vocês empiezam, e isso todo isso é uma cultura. Todo isso não é de la noite para o dia. Isso empieza com alguns líderes comprometidos que tomam a decisão e vão Duplicando. e vão duplicando, e vão trabalhando, e vai se criando a cultura, e vai se criando a cultura, e vai se criando a cultura, e aí, quando empieza, é como em Brasil, que eu vendo 4.000 entradas em uma hora, para 2 meses antes do evento. ¿Entienden? Entonces, isso é bueno para o futuro de vocês. Vocês só vão lograr níveis mais altos, triples, diamantes, imperial, que não têm isso. E espero realmente que Juliaca, que vocês tomem a decisão e muito mais que isso,